Você sabe o que é um inventário de estoque, a importância dele e os tipos de inventário que existem? Hoje nesse vídeo eu vou explicar bastante a respeito desse assunto, por isso eu já convido você a se inscrever no canal Logísticas e ativar as notificações. Se precisar de alguma consultoria, assessoria, aula e treinamento, também você pode me procurar no WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, no link. Então vamos lá? Você que está iniciando seus estudos dentro da área da logística, seja no técnico, numa graduação, em um curso curto, você que trabalha ou até mesmo que caiu de paraquedas ali dentro da área, com certeza você já ouviu falar sobre inventário. O que é um inventário em si? Que é uma coisa que todo setor de qualquer tipo de produto precisa ter e fazer. Seja uma fábrica, centro de distribuição, um varejista, um distribuidor em si, alguém trabalhando no atacado. Todos os setores basicamente que tem algum tipo de produto precisam fazer algum nível de inventário. O inventário que nada mais é do que a contagem dos produtos que você tem dentro da sua área de armazenagem. E essa contagem ela é muito importante. Independente se você tem uma indústria gigantesca ou um pequeno negócio, como um microempreendedor individual, uma microempresa que está começando agora, uma hora ou outra você vai ter que saber a quantidade de produtos que você tem. E quando você começa a ter uma volumetria maior, você começa a ter um risco. Esse risco ele é minimizado quando você faz a contagem, porque existe muita entrada e saída de mercadoria. Agora, qual é a importância do inventário para o empreendedor, para a empresa em si e para um profissional? Primeiro é determinar a quantidade de itens que você possui dentro do estoque. E cada item a gente chama de um SKU. Digamos que eu tenho uma bicicleta da cor marrom, pneu X com determinadas características. Esse é um SKU, um item. E eu tenho uma outra bicicleta com todas as outras características iguais à primeira, diferente apenas da cor. Esse é outro SKU. Se eu tenho um lubrificante de veículo, por exemplo, um óleo de veículo que está num frasco aqui de 500 ml, por exemplo, ele é um SKU. E se eu tenho um outro frasco de 1 litro do mesmo produto, só que o frasco é maior, a jarra dele é maior, ele é outro SKU, mesmo que seja o mesmo item. Essa diferenciação em quantidade, peso, cor, características, torna cada item um SKU diferente. E você precisa saber exatamente a quantidade que você tem de cada um, até porque muitas vezes quando você faz a compra, você sabe que o valor de compra deles muitas vezes é diferente. E você precisa determinar e saber essa quantidade. O segundo motivo de você precisar saber da importância do inventário é você ter a noção do valor de estoque que você tem, físico ali da mercadoria. Até porque estoque parado é dinheiro parado que precisa circular. Para você começar a pensar de uma forma estratégica do como que você vai vender aquilo, as estratégias de venda e de marketing e tudo mais, você começa primeiro sabendo o quanto que você tem parado. O terceiro objetivo é identificar as discrepâncias, porque quando a gente faz uma contagem, a gente acaba descobrindo que um produto está no nosso estoque e a gente não deu a entrada, um produto saiu, a gente não registrou a saída, a contagem do que eu tenho no físico está diferente da contagem que eu achava que eu tinha, ou seja, físico diferente com o sistema. Quando os dois estão exatos, físico e sistema, a gente chama isso de acuracidade, a exatidão do físico com o sistêmico. E quando você vai identificar essas discrepâncias, às vezes você pode descobrir roubo, furto, produto obsoleto que está parado há tanto tempo no estoque e não sai, não rende, está ali como dinheiro parado. Então é importante você fazer essa contagem. O quarto objetivo do inventário é fazer um melhor controle de gestão de estoque. Porque quando você sabe a quantidade que você tem, você utiliza essa informação para outras áreas da empresa. O setor de compras muitas vezes só vai poder comprar aquela determinada quantidade se primeiro eles souberem o que tem. A distribuição também vai fazer a mesma coisa, a produção vai fazer a mesma coisa, o comercial que quer vender, ele só vai vender aquilo que tem em estoque. Como é que ele vai vender uma coisa que não tem nem a pronta entrega? Como é que ele vai prometer uma coisa sem saber que ele vai conseguir cumprir? Ou prometendo algo e depois quando ele olha para o estoque ele descobre que ele não vai conseguir cumprir naquele prazo.
Então saber a quantidade do que você tem interfere em basicamente todas as áreas de uma empresa. Eu particularmente já trabalhei em um setor chamado DRP, que é o Planejamento de Recursos de Distribuição. Não é toda empresa que tem, somente empresas bem grandes geralmente tem esse tipo de setor, e geralmente ele trabalha muito com o PCP, que é o Planejamento de Controle de Produção. E o que o DRP ele faz? Ele é responsável por fazer esse planejamento de distribuição. No meu caso, eu distribuía aquilo que saía das fábricas para os centros de distribuição, fábricas específicas e centros de distribuição específicos. Para que eu fizesse isso, primeiro eu precisava saber o que o comercial queria vender, a previsão de vendas. Segundo, eu precisava saber o que eu tinha em estoque lá no centro de distribuição, lá na ponta, se aquilo seria o suficiente para o comercial ou não, e quanto tempo aquilo iria durar. Para isso eu tinha uma planilha gigantesca, toda montada com várias fórmulas, para que a gente fizesse isso. Depois de ter uma ideia de saber o quanto tinha em estoque, eu ia olhar o quanto que eu precisava enviar, o tempo que isso ia levar, ou seja, o tempo em trânsito dessa mercadoria, e fazia a programação do embarque. A minha ação, esse conhecimento todo que eu tinha aqui, era para que eu fizesse uma ação. Qual era a minha ação? Programar o embarque, determinar o que ia dentro da carreta e quanto ia dentro da carreta. Só que para que eu também programasse esse embarque, essa sequência de carregamento, eu tinha que saber o que tinha pronto lá na fábrica. E muitas vezes eu precisava de materiais que não tinha pronto na fábrica, que a fábrica ainda não produziu, ainda não era produto acabado. Então eu tinha que olhar o PCP, como que o planejamento de controle de produção estava na programação daquele item. E dependendo de todos esses fatores, é que eu determinava o que e o quanto que eu ia mandar. Sempre eu equilibrava entre oferta e demanda. Existe um jogo de cintura que é muito mais mental do que físico ali, de você estar correndo para lá e para cá. É uma coisa que você faz ali na frente do computador, com todas as informações possíveis na tua frente, e você precisa ter aquele perfil bem analista e crítico de determinar o que você vai fazer e o quanto você vai fazer. É um setor chamado TRP. Passei pouco tempo lá, mas foi o suficiente para aprender todo o processo de ponta a ponta e entender a importância da quantidade de itens que você tem dentro de um estoque, de um centro de distribuição. Uma das bases que eu utilizava era o inventário de estoque, essa exatidão do que eu tinha lá na ponta no centro de distribuição. Se eu não tivesse essa informação clara, todo o resto ia ficar muito comprometido e eu poderia estar embarcando uma coisa numa quantidade errada, que poderia ser excedente daquilo que eles precisavam, ou poderia estar faltando, ou poderia deixar de faltar em outros centros de distribuição. Então ele é um trabalho muito crítico e analítico. Se você quer que um dia eu faça um vídeo específico sobre DRP de uma forma bem detalhada, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Quais tipos de inventário existem? Existe um inventário físico, que você faz de uma forma manual ou automática, muitas vezes utilizando o bipador ali, o leitor de código de barras. Existe um inventário periódico, que é quando você faz de tempos em tempos, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses. Eu, por exemplo, já tive clientes que uma vez ao ano eles paravam para fazer um inventário geral, o físico, de tudo aquilo que eles tinham. E outros que faziam isso de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Existe um inventário rotativo, que é aquele inventário que ele continua acontecendo com alguns itens, enquanto a operação ali da tua área de armazenagem continua acontecendo. As duas coisas acontecem simultaneamente, só que você não conta tudo, você só conta determinados itens. Ele é muito parecido com o inventário cíclico, que é quando você escolhe entre aspas, na verdade você vai naqueles produtos que tem mais alto valor dentro da tua área de armazenagem e você faz a contagem deles especificamente. Então um inventário, ele nunca é, ou melhor, ele nem sempre é contando tudo de uma vez. Muitas vezes o inventário ele é apenas contando alguns produtos específicos em períodos específicos. Vai depender do que? Do que é mais importante, do que é o maior ofensor que você tem. Muitas vezes 20% dos teus produtos corresponde a 80% da receita.
E às vezes 80% dos produtos correspondem a 20% da receita apenas. Então o que você vai fazer? Dar atenção àquele produto que é mais caro, daquele produto que mais sai, daquele produto que é mais rotativo, ou daquele produto que representa maior valor, maior receita para você. As prioridades para cada setor podem mudar muito. Por isso que existem vários tipos de inventário, cada um por uma necessidade diferente. Tenho certeza que esse vídeo ajudou muito você a compreender esse assunto. Se você precisa de alguma consultoria, assessoria, aula ou treinamento para as suas aulas, para os seus estudos, ou para você que está iniciando nessa área e quer começar a ter uma noção aí, por exemplo, no seu novo emprego, está meio perdido sobre esse assunto, entre em contato comigo aqui no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Eu espero você nos próximos vídeos aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Valeu!